E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse Dia das Mães. E mais uma vez nós te pedimos, ó Deus, que cada uma delas sejam abençoadas nesta noite. Eu sei que elas já foram, quando entraram na tua presença para te adorar, quando viram seus filhos ou crianças adorando e homenageando-as, quando perceberam que o Senhor as tem sustentado ao longo de suas vidas e no exercício da maternidade. Agora, meu Deus, quando as Escrituras foram abertas, fala-lhes ao coração, e fala ao coração de todos nós que aqui estamos, de forma que sejamos edificados, e de forma que nos sintamos impelidos a perseverar em nossa vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nesse texto que nós estamos meditando nesta noite, homenageando as mães, é um texto que, inclusive, nos pequenos grupos, nós tivemos o privilégio de estudá-lo, de refletir sobre ele. Mas eu entendi que nós deveríamos revisitar esse texto por ocasião do Dia das Mães, para nossa edificação. E esse texto nos ensina, ou pelo menos o tema que eu entendo que ele fala conosco nessa noite, é que mães, e também todos os crentes, devem ser persistentes na oração. Eu creio que todos vocês que estão aqui vão concordar comigo, no sentido de que nós reconhecemos que o mundo em que nós vivemos, cada vez mais ele tem se tornado um mundo de pessoas ansiosas, não é verdade? Nós temos nos tornado pessoas ansiosas. Isso inclui as mães que se preocupam com seus filhos, que se preocupam com seus netos, que se preocupam com seus maridos, seus esposos, com as demandas da casa e também com as demandas da sua vida profissional. O remédio bíblico poderoso para amortecer os pensamentos ansiosos, sem dúvida alguma, é a oração. É a prática da oração. E para explicar a importância da oração, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos apresenta uma viúva, provavelmente uma mãe, sem o apoio dos seus filhos. E eu também queria dizer aqui, que mães que se importam, elas se preocupam e muitas vezes ficam angustiadas, e os pais também, penso eu, e até ansiosos, e ansiosas e ansiosos, porque têm que lidar com algumas dificuldades ao longo da vida. Por exemplo, elas têm que lidar com a impiedade que existe no mundo. Elas têm que lidar com a impiedade na vida das pessoas que elas amam. E elas também têm que lidar com a própria impiedade.
com a impiedade que habita nos seus próprios corações. A ansiedade e a preocupação também vêm, porque as mães e muitos de nós temos que lidar com a administração das nossas próprias necessidades. Todo mundo tem necessidades. E nem sempre é fácil administrar essas necessidades e mantê-las ali no lugar, sob controle. Não é verdade? Muitas vezes, as preocupações do dia a dia, elas afetam o nosso coração, afetam inclusive a nossa vida emocional. Por isso, o caminho da oração, ele é tão importante. Ele é tão vital para as mães, para os pais e para todos os crentes em Cristo Jesus. E nesse texto eu quero explorar com vocês, muito brevemente, pelo menos 4 razões porque pais, mães, filhos e todos nós devemos orar. Em primeiro lugar, com a sua Bíblia aberta em Lucas 18, o texto da nossa leitura, os 8 primeiros versos, a primeira razão para orarmos é porque orar é um dever. É um dever. Mães que amam seus filhos devem preservar um altar de oração em suas vidas. Amém? Inevitavelmente, não tem como. Veja o que o texto nos diz no versículo 1. E contou-lhes, Jesus, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Então, o que nós precisamos entender nessa noite, a começar das mães, é que orar nunca deve ser para nós uma opção. Orar para nós deve ser sempre um dever. É um dever do qual nós não podemos abrir mão. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando nós deixamos de orar, nós adoecemos espiritualmente. E, infelizmente, no seio da igreja, há muitas pessoas que estão adoecidas ou em processo de adoecimento porque não oram. E Jesus, melhor do que ninguém, ele sabia das necessidades humanas, ele sabia das necessidades das pessoas, e ele sabia que os seus discípulos amados, com quem ele conversava, com quem ele dialogava nessa ocasião, eles não sobreviveriam, eles não teriam sucesso na caminhada se eles não se dedicassem à oração. Por isso, certamente, ele proferiu essa parábola. Além disso, quando nós abdicamos da prática de oração, quando nós renunciamos ou quando nós negligenciamos a prática da oração, nós nos tornamos fatalmente pessoas mais ansiosas. Então eu repito, por que é que há muitos crentes em Cristo Jesus ansiosos? É porque essas pessoas estão orando pouco. É porque estas pessoas não estão orando como poderiam ou como deveriam. Talvez por isso, o apóstolo Paulo tenha declarado na sua carta aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você vê que Jesus aqui, nessa parábola de Lucas 18, ele não há nenhum precedente. Para ele, olha aí na sua Bíblia, nunca devemos desfalecer na oração. Nunca, em nenhuma circunstância, um crente, uma mãe, um pai, deve desfalecer na prática da oração, mesmo que você não queira orar. Segundo a orientação de Jesus, você não pode parar. Você não deve desfalecer. Mesmo que você sinta que está sem forças para orar. Irmãos, muitas vezes eu não oro movido por grande força, emocionado, animado, não é? Sapatinho de fogo, avivado, não. Muitas vezes eu oro porque eu sei que preciso, que é necessário, que é indispensável. A oração, como muitos escritores, desde os puritanos, têm dito e têm defendido,
ela é tão importante para o crente quanto o ar que nós respiramos. E é por isso que nós não podemos deixar de orar. As mães não podem deixar de orar. Jesus, ele alertou os seus discípulos e, claro, nos alerta a nós hoje para a real possibilidade de momentos de desânimo. Jesus não tapou os olhos dos seus discípulos. Ele disse, olha, vão haver momentos de desânimo. Vão haver momentos de abatimento e realmente muitas vezes nós somos tomados pelo cansaço. Nós somos tomados por algumas tristezas na nossa vida. Mas diante dessas situações, nós devemos entender que a nossa oração não pode parar. Amém? Ela não pode parar. Esse é um rio de água na nossa vida que precisa continuar correndo. Ele precisa continuar acontecendo. E segundo Jesus, nós devemos orar sempre. Quando é que nós devemos orar, gente? Sempre, em todas as situações, mesmo nos momentos de desânimo, mesmo quando nós nos sentimos desfalecidos ou em desfalecimento, nós devemos nos entregar à prática da oração. E essa é a primeira razão para orarmos, porque é um dever que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, impôs ao seu povo, delegou ao seu povo. Em segundo lugar, a segunda razão, nós devemos orar, porque orar nos ajuda a lidar com a impiedade. Veja aí o versículo 2, porque o texto nos diz, olhe na sua Bíblia, que havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Você vê que o juiz iníquo aqui, e nós discutimos isso nos pequenos grupos, é claro que ele não é uma representação de Deus, que é sempre o reto e justo juiz. Então, isso precisa ficar claro para nós. Antes, ele é uma representação do pecado que tão drasticamente afetou a humanidade e afetou o mundo em que nós vivemos. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa às mães, minhas queridas irmãs em Cristo, isso inclui minha mãe, isso inclui minha esposa, isso inclui minhas irmãs que são mães, minha nora que se tornou mãe recentemente, não é? Para nossa alegria, alegria de todos nós. Nós precisamos entender que as mães, com todas as suas virtudes, elas não são santas, imunes de pecado, lidando apenas com seus filhos com problemas, com seus filhos que estão desviados da fé, que estão afastados do caminho do Senhor. Mães cristãs, todas elas são pecadoras, arrependidas, que têm que lidar primeiro com a sua própria impiedade, com seus próprios pecados, para depois lidar com os pecados dos seus filhos. Parece que algumas irmãs não entenderam essa doutrina bíblica. Em primeiro lugar, você precisa lidar com o seu pecado, com a sua impiedade, para depois, então, se tornar uma intercessora dos seus filhos e clamar a Deus pela vida deles e suplicar pelas misericórdias de Deus sobre eles, ou sobre seus netos, ou sobre os seus esposos. Amém? A impiedade, claro, ela pode estar nos filhos, ela pode estar, e certamente está, no mundo, no sistema em que nós vivemos, mas a impiedade também habita nas mães. Quando a gente olha para esse juiz, eu sempre penso, né? Os magistrados deveriam ser sempre um exemplo de honestidade, de imparcialidade, de integridade. Porém, não era isso que estava acontecendo naqueles dias de Jesus, nem é isso que Jesus retrata nessa parábola, nem é isso que nós assistimos nesses nossos dias, não é verdade? Infelizmente, nós assistimos juízes aqui no Brasil, que apesar dos altos salários que recebem, os maiores do mundo, em comparação com os outros países, ainda assim são tomados de uma ambição sem limites.
E mesmo sendo tão bem recompensados no serviço público, são pessoas que muitas vezes, infelizmente, julgam o mal à causa alheia e favorecem a injustiça, alimentando o desespero daquelas pessoas que têm que lidar com a opressão no nosso país. Os ímpios, irmãos e irmãs, inclusive os juízes corruptos, se não se arrependerem, diz a palavra de Deus, um dia terão que prestar contas ao reto juiz, ao juiz de toda a terra. Um dia eles vão prestar contas ao reto juiz. E se a minha interpretação estiver correta, o primeiro movimento que nós devemos fazer nesta noite, a começar das mães, é o de verificar os traços desse juiz ímpio e iníquo em nós mesmos. Esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer. O texto nos diz que aquele homem, na parábola de Jesus, que ele nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então, faltava o temor para com Deus, o respeito para com Deus, e, consequentemente, ele não conseguia respeitar o próximo. Quem não teme a Deus, não vai amar o seu próximo, não vai respeitar o seu próximo como poderia, como deveria. Irmãos, se nós temermos e amarmos a Deus, como nós devemos amá-lo de fato, de verdade, nós sempre seremos movidos pelo amor e a compaixão pelo nosso próximo. Então, de novo, aqui está a explicação, porque falta tanto amor nesses nossos dias, é porque as pessoas não amam verdadeiramente a Deus, porque se amassem a Deus, amariam o seu próximo também, e o serviriam. Sem o temor, nós agimos como aquele juiz ímpio e iníquo, nós somos dirigidos apenas pelo nosso ego, somos dirigidos apenas pelo nosso orgulho. Mas é claro que é também possível ver a impiedade do juiz iníquo em outras pessoas. E a ausência do temor a Deus torna as pessoas, torna o ser humano a cada dia mais embotado afetivamente em relação às outras pessoas. As pessoas não têm sensibilidade, estão voltadas apenas para si mesmas. Então, irmãos, diante da nossa impiedade, em primeiro lugar, diante da impiedade alheia, o caminho que se apresenta diante de nós, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo estava querendo mostrar isso aos seus discípulos, e a igreja de todos os tempos, é o caminho da oração. Há impiedade em nós, há impiedade nos nossos filhos, na nossa família, há impiedade no mundo. Qual é o caminho? É o caminho da oração. É o caminho dos joelhos dobrados. Não é o caminho da revolta. Não é o caminho da murmuração, da reclamação, do protesto, da amargura. É o caminho da oração. Amém? Então aqui, a segunda razão pela qual nós devemos orar é porque orar nos ajuda a lidar com a impiedade. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira razão pela qual nós devemos orar é porque quando nós oramos, a oração nos ajuda a expressar as necessidades. Quando nós lemos a Escritura, nós aprendemos que a oração, ela não muda o coração de Deus, mas a oração muda, transforma o nosso coração. Quem é transformado quando está de joelhos não é Deus, que é imutável, em quem não há sombra de variação. É o nosso coração que é muito oscilante, que é mutante. Aquela viúva, ela tinha uma necessidade. E ela se apresentava ali diante do juiz, insistentemente. Não é isso que nós lemos? É ou não é, gente? Ela estava ali persistentemente diante daquele homem, daquele magistrado. E esta deve ser, na opinião de Jesus, uma representação de todo crente. Todo crente deve ser uma pessoa que ora e que se coloca diante de Deus, que se apresenta diante do Senhor Deus. Nós somos chamados por Jesus a nos identificarmos com aquela mulher,
com aquela viúva, que contra toda adversidade insistia, persistia em buscar a solução para o seu problema. Se nós estamos em Cristo, irmãos, nós somos chamados a persistir. Se nós estamos em Cristo, nós somos chamados a nunca desistir, a perseverar na presença de Deus. Agora, irmãos, a persistência só é possível através da fé. Se você não tem fé, você não vai conseguir perseverar, você não vai conseguir persistir. Infelizmente, muitos crentes, na sua caminhada, eles estão voltando atrás, estão abandonando a fé, estão permitindo que os seus problemas os vençam, os derrubem, quando eles deveriam vencer esses problemas, essas adversidades, através da oração. Veja aí o versículo 3. O texto nos diz que a viúva ia ter com o juiz dizendo, o que ela dizia a ele? Faze-me justiça contra o meu adversário. Naquela cidade, assim como no mundo em que nós vivemos, nós não temos que lidar apenas com os ímpios. Nós temos que lidar também com o adversário, que se levanta contra as nossas vidas. Agora, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ser como aquela mulher que estava buscando a justiça. Nós não podemos nos conformar com a impiedade que há em nós, que há no outro, que há no mundo. Nós precisamos ser inconformados com essa impiedade. E devemos recorrer àquele que pode nos ajudar. E quem é Ele? O Senhor Deus. O reto juiz de toda a terra. O justo. É a Ele que nós devemos recorrer. O maligno se levanta contra as nossas vidas. Assim como o adversário tinha se levantado contra aquela pobre mulher. Em todo o tempo da nossa jornada, nós devemos lembrar que o diabo, ele não está satisfeito com o que Deus está realizando nas nossas vidas. Ele é o arqui-inimigo de nossas almas, ele quer nos destruir, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir os nossos filhos, e ele tem os seus planos para agir dessa maneira. Como eu disse no início dessa mensagem, ao que tudo indica, aquela viúva era sozinha. Se ela tinha filhos, esses filhos não a apoiavam, não a ajudavam. E ela se apresenta aqui indefesa, diante daquele magistrado iníquo. Eu penso que ela poderia ter dado a sua causa como perdida. Ela poderia ter se acomodado à sua sina inevitável. Mas foi isso que ela fez? Ela persistiu. Ela continuou insistindo. Ela continuou recorrendo ao juiz. Irmãos, nós devemos persistir em nos apresentar diante de Deus, que é o reto juiz, porque Ele tem todo o poder. E Ele pode mudar qualquer circunstância. A nossa reação, segundo Jesus, que contou essa parábola, deve ser fundamentalmente a de levar a Jesus as nossas necessidades. Ninguém deve passar por tribulações e lutas de boca fechada, como se nada estivesse acontecendo. Abra sua boca diante de Deus. Abra sua boca na igreja, mas abra sua boca no seu devocional diário. E clame a Deus. Vocês prestaram atenção na parábola? Que a viúva que insistiu, que persistiu, ela não foi atendida de imediato. Vocês notaram isso? Veja aí, o versículo 4, né? O juiz, por algum tempo, não quis atendê-la. E nós devemos entender, irmãos e irmãs, mães que aqui estão nesse Dia das Mães, que da mesma forma, muitas das nossas orações, muitas das suas orações, das suas petições, não são atendidas imediatamente. E eu não sei dizer por quê. Eu não sei dizer por que o seu filho, sua filha não está na igreja há muito tempo. Eu não sei dizer por que ele não foi liberto de determinados pecados. Eu não sei explicar por que você tem orado, jejuado, clamado a Deus. Eu não sei dizer. É fato
que muitas das nossas petições não são atendidas imediatamente. É fato que Deus muitas vezes nos faz esperar por um tempo para um propósito e por um propósito. Agora, enquanto nós esperamos a resposta de Deus, nós devemos perseverar em oração até alcançarmos a resposta ao nosso clamor. Amém? Não há dúvida alguma do que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Por quanto tempo você tem orado pelos seus filhos? Os avós que aqui estão, por quanto tempo vocês têm orado pelos seus netos, pelas suas netas? Talvez faça um bom tempo que você está clamando a Deus. A palavra de Deus para cada um de vocês, para cada um de nós é: não desfaleça. Não desanime, persevere até que venha a sentença, o decreto divino do Altíssimo. E quando Deus decretar, será feito. A obra dele vai ser realizada. Jesus nos diz aqui, nessa parábola, que quem se cansou não foi a viúva, que tanto insistiu, que tanto persistiu. Quem é que foi que se cansou? Foi o juiz. Que maravilha, irmãos. Não fique cansado, não fique cansada. Continue orando, continue clamando, continue vendo aquilo que Deus vai realizar. Ele foi vencido pela persistência daquela mulher. Diz o texto, versículo 5, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. A mulher incomodou, e muito o magistrado, o juiz, até que ele cedeu, até que ele atendeu ao pedido legítimo que ela fazia, que ela trazia a ele. Irmãos, provavelmente a demora daquele juiz é porque aquela pobre mulher não tinha pago propina. Por isso ela era relegada a um segundo, a um terceiro, a um quarto plano. Mas ela venceu, porque ele se cansou, e porque ela perseverou. E por último, irmãos, uma quarta razão, e com ela eu vou concluir essa mensagem, para sermos persistentes na oração, para que você, mãe, seja persistente na oração, é porque Deus quer ser incomodado com as suas orações. Jesus nos chama a importunar o Senhor com as nossas orações. Deus deseja que as nossas orações estejam batendo nos portais dos céus o máximo e o quanto você puder. Ore o quanto você puder e clame a Deus o quanto você puder. Deus quer ser incomodado por você, ponto final. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. E quem ora persistentemente, entrega a Deus as suas necessidades e angústias ao Todo-Poderoso, e vê o seu coração sendo aliviado com as promessas de Deus. Irmãos, mães que oram são mães mais confiantes. Mães que oram não desenvolvem codependência emocional, que é doentio. A felicidade dessas mães não está mais condicionada aos seus filhos ou aos seus netos, porque elas se alegram no Senhor. Embora amem os seus filhos, embora amem os seus netos, embora vivam para interceder por eles enquanto aqui vivas estão, mas a felicidade delas não está mais condicionada a eles. Veja o verso 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. O Senhor, que era o reto juiz de toda a terra, prestou atenção na atitude daquela mulher insistente e persistente. O que nós precisamos entender, irmãos, é que essa história, essa parábola contada por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, nos mostra que Deus, na sua infinita benignidade, Ele está predisposto a ouvir os pedidos insistentes e persistentes do seu povo eleito, do seu povo amado. Amém? Deus está predisposto a nos ouvir. E Ele vai fazer justiça. Ele vai intervir na vida destes,
Mas eu queria que vocês observassem, eu estou praticamente aqui me encaminhando para a conclusão dessa mensagem, o calibre da oração do povo de Deus segundo Jesus. O povo de Deus é um povo que ora de dia e de noite. Nós não somos um povo que oramos apenas de vez em quando, apenas no domingo, fazemos um devocional na semana. Não, nós oramos, nós clamamos a Deus com todas as nossas forças. E é assim que nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus. E o texto nos diz que Ele depressa fará justiça aos seus escolhidos. Parece um contrassenso, né? Porque por um momento Deus parece estar demorando a agir. Mas o texto nos diz que Ele vai agir depressa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que Deus está costurando, está trabalhando na nossa vida, enquanto nós aguardamos o agir dEle, a intervenção dEle, Ele está ali agindo em muitas áreas na nossa vida simultaneamente. E nós devemos confiar nele, descansar nele, amparar o nosso coração no Senhor. Amém, irmãos? Então eu queria concluir com vocês, convidando vocês para olharem no versículo 8, que é o último versículo desse texto, porque Jesus vai terminar essa parábola com um questionamento profundo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus sempre espera que os seus filhos vivam pela fé. Então, se tem uma coisa que Deus espera de vocês, mães, e de todos os crentes que estão aqui, é que nós vivamos pela fé. Se vivermos pela fé, estaremos orando, estaremos clamando, estaremos no nosso lugar de sentinela, de oração, de intercessão, aguardando a intervenção de Deus, aguardando a palavra definitiva que Deus trará para cada um de nós. Então, as aplicações que eu trago para nós nessa noite são que nós devemos ver a vida de oração como um dever que o Senhor Deus nos deu. Não como uma opção. Veja a sua vida de oração como um dever, em primeiro lugar. Em segundo lugar, reconheça humildemente a impiedade humana. A primeira impiedade que você deve reconhecer é a nossa, a sua. Depois, reconheça a impiedade do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa e de outras pessoas. Mas primeiro, preste atenção na sua. Em terceiro lugar, ore apresentando a Deus as suas necessidades e as necessidades dos outros, crendo que Deus é poderoso para agir e para responder a essas necessidades. E por último, seja uma pessoa que incomoda a Deus muito. Se você quer agradar a Deus, incomode-o muito através das suas orações. Ore mais do que você tem orado. Quem sabe, você ainda vai sorrir muito, vendo as respostas de oração que sobrevirão sobre a sua vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus. Deus está chamando as mães para se colocarem no fronte da oração, para renovarem esse compromisso com Deus. Mas esse não é um dever que Jesus atribui apenas às mães. Ele é um dever de todo crente. Nós não podemos abrir mão desse grande privilégio e desse grande e poderoso recurso que Deus concede ao seu povo santo, ao seu povo eleito, ao seu povo querido. Fale com Deus nesse momento. Quem sabe pedindo perdão por seu egoísmo,
por seu orgulho, pela sua tentativa de manipular pessoas, circunstâncias, enfim, pela sua impiedade. Peça a Deus perdão. Você, mãe, diga para Jesus: Senhor, perdoa-me, sou pecadora, tenho falhado, tenho pecado contra Ti. Você que é pai também, peça perdão por sua impiedade. Não veja o juiz apenas no outro, o juiz iníquo. Veja o quanto desse juiz iníquo e ímpio há em você. E humilhe-se diante do nosso Deus. E comece a clamar por você. E no transbordamento desse clamor, você se verá orando também por aqueles que você ama. Pelos seus filhos, pelos seus netos. E por aquelas vidas que Deus te colocou em responsabilidade espiritual. Pai Santo, te agradecemos nesta noite por Tua palavra. Mais uma vez te agradecemos por cada mãe que aqui está. O Senhor tem dotado as mães de sabedoria. Concede-lhes maior sabedoria ainda, para que edifiquem os seus lares, para que sejam uma bênção, não apenas na vida de seus filhos, na vida de seus esposos, mas na sociedade corrompida em que vivemos, para que sejam colunas do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Perdoa a nossa impiedade, meu Deus. Perdoa a maldade que muitas vezes superabundou no nosso coração, na nossa vida. Que as Suas misericórdias estejam transbordando agora sobre as nossas vidas. E ajuda-nos, meu Deus, a renovar o nosso compromisso de oração, de estarmos na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos ainda mais achegados a Ti. E a rompermos com aqueles pecados que nos afastam de Ti. Com aqueles hábitos que nos últimos anos ficaram arraigados nas nossas vidas e que nos distanciaram do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Assim deixamos de receber de Ti e ficamos sem condições de ajudar as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a renovar esse compromisso. Ajuda-nos a perseverar na vida de oração. Certos de que a resposta virá. Certos de que as respostas virão. Porque Tu és fiel. Renova a nossa fé. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas. E dá-nos uma semana de vitórias. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém.